Tasso Fragoso. Na sessão ordinária dos vereadores ontem já surgiu um clima de indignação um pouco maior a ponto de ser externado na tribuna da casa. Também hoje eu quero mostrar para você alguns números, alguns dados de Tasso Fragoso que eu tenho certeza que vai chocar você, população tasso-fragosense, em relação ao que está acontecendo aí. Bem, ontem nós falamos aqui sobre a gestão aí de Tasso Fragoso, que não está sendo bem avaliada. Falei também de uma possível estado de saúde do prefeito Robert, não está muito bem. No entanto, hoje, conversando com o vereador Zé Antônio do PV, que ontem novamente fez uso da tribuna da Câmara lá na sessão ordinária, ele me disse que não acredita muito na doença do prefeito, porque o prefeito está sempre em reuniões aqui e ali, está visto andando nas ruas, conversando com um e com outro, vai na prefeitura, faz uma coisa e outra, só não tem tempo, diz o vereador, para ir na sessão da Câmara, mas para o seu dia a dia ele tem. Inclusive, me disse também que o prefeito mora a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade de Tasso Fragoso, numa chácara, e é lá que o prefeito sempre fica. O vereador Zé Antônio do PV, com quem eu conversei longamente hoje, pôde me esclarecer, inclusive, muita coisa. E falou, inclusive, sobre o clima da sessão de ontem. Ele disse que está mais do que na hora dos vereadores tomarem uma posição de reagir, foi a palavra que o vereador Zé Antônio do PV usou hoje comigo. Ontem também, na sessão, fez uso da tribuna o vereador Baturé dos Teclados, que é do PV, e ele também é da base do governo, defendeu o governo municipal, porém fez críticas ao governo. Também iniciou sua fala dizendo do descaso da prefeitura para com a Câmara de Vereadores. Então, o vereador Baturé fala também, pontua sobre essa situação ontem na sessão da Câmara lá, em Tasso Fragoso. E, no entanto, ele conclama, ele pede que a prefeitura se aproxime da Câmara e da população. O vereador Baturé disse também, nós queremos apenas caminhar juntos com o prefeito, nós queremos apenas apoiá-lo de maneira mais abrangente possível. No entanto, as pessoas, disse o vereador, as pessoas me procuram nas ruas como está a gestão, o que está acontecendo, abre aspas. O vereador disse, quando as pessoas me perguntam o que está acontecendo, eu não sei. Então eu me pergunto, senhor presidente, que vereador sou eu que não sei? Fecha aspas. Então há um clima de insatisfação, de insegurança, de incerteza na Câmara e também na população. O vereador Zé Antônio hoje, inclusive, me disse também que uma das mágoas que tem é de não ser atendido por secretários. Ele citou, inclusive, o secretário Otílio, da Secretaria de Infraestrutura. Ele me disse, senhor Hilton Lima, eu sou capaz de lhe passar as dezenas de ligações que eu fiz, tanto para o prefeito, quanto para o secretário, e ninguém me atende. Parece que é de praxe, o prefeito não atende, ligação do vereador, também os secretários idem. Bastante diferente da cidade de Balsas, não é? Aqui há um clima muito mais harmônico. No início do ano houve apenas um caso, que inclusive registramos aqui, do vereador Alain com o secretário de Infraestrutura. Mas imediatamente se apaziguou a situação, inclusive o presidente da Câmara, Moisés Coelho, entrou também nessa causa, o prefeito Eric, com sabedoria, dirimiu rápido o problema e acabou ali, morreu ali, pronto. Hoje o vereador é sempre muito recebido pelo secretário. Então não há em Balsas esse clima de animosidade com os vereadores e secretários e o prefeito, não há isso. Graças a Deus, porque isso provoca desenvolvimento, todos ganham com esse tipo de coisa.
Pois bem, eu quero agora mostrar para você alguns números de Tarso Fragoso, porque é como o vereador Zé Antônio me disse hoje, Tarso Fragoso tem a maior renda per capita do estado do Maranhão, então fica difícil de explicar por que dessa crise toda. Ele me disse ainda que não há uma obra no município que seja com recursos próprios, nenhuma sequer, me disse o vereador. Pois bem, então eu quero passar para vocês aqui agora alguns números. Uns números que vêm da capital do estado, uns números que vêm de São Luís, uns números que vêm do governo do estado. Então são números fidedignos, são números da Secretaria da Fazenda que alguns amigos conseguiram para mim aqui, mas são números públicos também. Vamos ver a arrecadação de Tarso Fragoso só em ICMS no ano de 2020. Apenas ICMS, não há outro recurso nesse caso aqui. Eu puxei apenas ICMS para se ver o montante quão grande é. Vamos lá. Aqui nós temos, está aqui, o símbolo do governo do estado, você está vendo, o governo do estado do Maranhão, Secretaria de Estado da Fazenda, Unidade de Informações da Administração Tributária, transferências do ICMS aos municípios, valores em real. Está aqui, ano 2020. Muito bem, está aqui o segundo semestre de todos os municípios do estado do Maranhão. Todos os municípios estão aqui. Pois bem, nós já conceituamos aqui, então mostramos para você o timbre do documento. Vamos agora para a cidade de Tarso Fragoso. Vamos lá. Tarso Fragoso, aqui está. Aqui está Tarso Fragoso, não é? No primeiro... esse aqui do segundo semestre deu 8 milhões. Está aqui no final, você vê 8 milhões fechando aqui. No primeiro semestre, numa outra planilha, deu 7 milhões. Então, somando os dois semestres, o primeiro e segundo do ano de 2020, corresponde a mais de 15 milhões de ICMS no ano. 15 milhões de ICMS, o estado do Maranhão repassou ao município de Tarso Fragoso no ano passado, ano de 2020. Pois bem, 15 milhões apenas de ICMS. Agora vamos para a maior despesa que o município possui, que inclusive é a despesa dos municípios todos. Uma despesa que pega a gestão pelo pé. É um custo fixo tremendo, que inclusive o prefeito Robert, em entrevista comigo, já me reclamava dessa despesa que ele tem, desse custo fixo mensal. É a folha de pagamento. A folha de pagamento de Tarso Fragoso hoje está no valor de R$4.471.000. Eu vou repetir o número para você. R$4.471.000. 4 milhões. Pois bem, só que desses 4 milhões aí, o governo federal paga grande parte, porque tem recursos do Fundeb, tem recursos da área da saúde, tem recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, esses 4 milhões não quer dizer que saia da receita própria do município de Tarso Fragoso. A maior parte já vem o pagamento do governo federal. E a maior pancada no município de custos, as secretarias mais pesadas são justamente a saúde, a educação e a desenvolvimento social, que tem os custos mais elevados. Então, desses 4 milhões e 400 mil, grande parte já vem pago do governo federal. Pois bem, então aí fica essa pergunta também no ar, sobre esse dinheiro de Tarso Fragoso, sobre a administração de Tarso Fragoso. Então eu deixo uma pergunta também no ar. É justa a revolta da população neste momento com a gestão municipal? É justa a revolta de alguns vereadores com a gestão municipal? Então, todo mundo bastante
escabrinhado aí com essa situação. Não está fácil para ninguém, nenhum município está indo bem, isso é fato. Todos os municípios brasileiros são considerados como quebrados, mas alguns acabam se sobressaindo em algumas coisas, como é o caso de Tasso Fragoso, por causa do agronegócio, então eleva muito esse ICMS aí. Então, veja você, o prefeito Robert, em 2 entrevistas comigo na rádio Boa Notícia, ele dizia o seguinte, que o maior problema dele era a folha de pagamento, e que ele não sabia o que fazer, que a folha era um problema extremamente sério, porque as gestões anteriores tinham comprometido os recursos do município quase que na sua totalidade. Realmente, a folha é alta. Agora à tarde, conversando com um advogado, e ele me disse, mas esse número é muito alto. Eu disse, mas isso aqui foi inclusive um contador que me passou, e é do portal da transparência da Prefeitura de Tasso Fragoso. Então, veja bem, meio que complicado esses números, esses dados. Então, ele disse, as outras gestões incharam a folha de pagamento, então agora eu tenho que arcar com tudo isso e não sobra para obras. Mas o que nós estamos vendo é que sobra. Há recursos aí em Tasso Fragoso. O ICMS, por exemplo, é 15 milhões durante o ano de 2020. Isso apenas o ICMS. Então aí entra a responsabilidade de todos os munícipes de Tasso Fragoso, não resta a menor dúvida. E muitos, de ontem para hoje, revoltados, o vídeo do programa Falando Sério, de ontem para hoje, circulou muito nas redes sociais lá de Tasso Fragoso, e eu recebi o contato de muita gente lá, conversando comigo e passando muitas informações sobre Tasso Fragoso, que não dá para a gente colocar em um programa só. É preciso ser feito uma sequência. Vamos aos poucos acompanhando e levantando esses dados de Tasso Fragoso. Nós vamos mostrando para você esses rumos de Tasso Fragoso. Agora, na sessão ontem na sessão aconteceu algo que poderia ser extraordinário, até em certo ponto foi, porém, não foi feito da maneira correta. Os vereadores, na reunião de ontem, resolveram tomar uma atitude, uma decisão, a maioria dos vereadores, ou a sua totalidade, como me disse um vereador hoje. O que foi esse grande fato ontem na sessão, essa grande decisão na sessão? É que o prefeito nunca foi na Câmara de Vereadores. E eles convidam desde o primeiro dia, desde a posse de 1º de janeiro, para o prefeito ir lá. E o prefeito nunca foi. E os vereadores têm ficado pilhados com isso, porque é obrigação do gestor estar lá também. Secretários também precisam estar lá, mas também não vão para a Câmara. Isso acaba desmoralizando também o poder legislativo, o segundo poder da República. Então, tem a sua força, tem o seu poder, precisa ser respeitado pelos secretários, inclusive o poder legislativo. Não pode desligar telefone na cara de vereador. Secretário é nomeado, secretário é cargo político, vereador é um cargo público que ele conseguiu ser eleito e é um cargo eletivo. Constitucionalmente, ele é muito mais forte do que um secretário. Então, veja bem, qual foi a decisão de ontem na sessão? Eles disseram que ontem seria um dia D, que o prefeito precisava ir ontem na sessão. Pois bem, eu digo para vocês, o prefeito não foi, nem mandou justificativa alguma. Só que o presidente tinha cometido um equívoco em relação a isso. O presidente Naldin, que é do PDT de Marçonais, é do PDT de Arnaldo Gomes, vereador Arnaldo Gomes, PDT do ex-governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, e candidato à presidência da República em 1989, é do PDT do senador Everton Rocha, que está lutando aí para ser o escolhido do grupo do governador Flávio Dino para disputar o governo do estado no ano que vem. Pois bem, é esse PDT forte aí que existe no estado do Maranhão, que tem na Câmara de Tasso Fragoso a presidência. O vereador Naldin é homem experiente, já está no seu 4º mandato.
Lá no povoado Lagoa é o homem político forte lá. Todos os candidatos a prefeito querem o apoio de Naldin, porque lá no povoado ele é o manda-chuva por lá. Ele tem a consideração, o respeito da população. Então a população vem com ele. Ele consegue arregimentar a população. Então, claro, os políticos querem Naldin ao lado deles. No entanto, o prefeito nunca tinha sido convocado, sempre foi convidado. Ontem, mais uma vez, foi convidado. Então, eles resolveram subir o tom e disseram que convocaram, então, o prefeito ontem. Ontem, na sessão, por unanimidade, foi feita uma convocação para o prefeito. Agora, por que eu disse que é algo meio que fora da curva? É que essa convocação não foi feita nos trâmites legais, nos trâmites constitucionais, ou de lei orgânica, ou de regimento interno da casa, como manda a lei, como manda a Constituição Estadual, por exemplo. A convocação não pode ser feita simplesmente de boca, como foi feita lá ontem em Tasso Fragoso. Todos discutiram, decidiram, vamos convocar o prefeito? Vamos. Senhor presidente, pois o senhor então está incumbido desta missão de convocar o prefeito para vir aqui na próxima sessão do dia 13, senão vamos tomar umas decisões mais rígidas ainda. E o presidente Naldin prontamente aceitou, pois está certo, eu vou convocar o prefeito. Porém, cometeram um erro grave, juridicamente falando. Qual é o erro que a Câmara cometeu? É que teria que ser feito um requerimento e votado este requerimento, a maioria simples aprovando, o prefeito estava legalmente convocado. E se o prefeito, então, legalmente convocado, não vai para a sessão, ele pode sofrer um processo de improbidade administrativa. Mas de boca não funciona, está errado o procedimento legislativo lá de Tasso Fragoso neste caso aí. Só de boca, se o prefeito não quiser ir, ele vai continuar sem ir. É preciso papel, é preciso votação. E a ferramenta constitucional, o instrumento a usar neste caso é um requerimento. Um vereador levanta lá um requerimento e vota, se aprova, então aí sim o prefeito está convocado para a sessão do próximo dia 13, lá na Câmara de Tasso Fragoso. No momento é apenas uma convocação verbal, de boca. Então, se o prefeito de novo não quiser ir, vai apenas se for por educação, não por uma questão legal. Por uma questão, se tivesse o requerimento, ele era obrigado a ir, o prefeito ia. Teria que ir, porque senão pode perder o mandato. É só, se estava todo mundo de acordo, por que não fazer votando o requerimento? Era só ter feito o requerimento, votado, aprovado, pronto, o prefeito está convocado para o próximo dia 13, ou então o dia que, se caso não puder, mas que ele remarque, mas está obrigado a vir na sessão da casa. Já vamos entrar no 9º mês do ano e o prefeito nunca foi na sessão da casa. Então é preciso, como disse o vereador Zé Antônio, mais harmonia entre os poderes. Como diz o vereador Baturé, mais harmonia entre os poderes, é isso que eles querem, é o que estão buscando, porque estão sendo cobrados pela população. O vereador é esse para-choque aí do executivo, e os vereadores lá nas ruas têm apanhado muito da população, no sentido de que não sabem nem direito o que responder, de como anda a gestão municipal. Pois bem, aguardar então que a gestão possa estar dando novos rumos aí, como está querendo os vereadores, que possa o prefeito Robert comparecer na sessão da Câmara no próximo dia 13, e que assim possa haver realmente harmonia entre os poderes e que os munícipes de Tasso Fragoso possam, nesta cidade tão pujante que é e este município tão importante que é para o Maranhão, possa se destacar cada vez mais, crescer, desenvolver. É o que todos querem, uma cidade desenvolvida e um lugar bom para se morar. Este foi o seu programa Falando Sério de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.